Boa noite, tudo bom com vocês? Emily, Quinha, tudo certo? Boa noite, bem sim por aí. Tudo ótimo. Muito bom, obrigado por terem se inscrito aí no nosso workshop, espero que vocês tenham bastante proveito, preparou bastante coisa legal para vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo com o áudio? Sim, estou ouvindo bem. Legal, beleza, maravilha. A gente, geralmente, eu espero mais uns 5 minutinhos depois das 19h30, esperando a galera chegar, e aí depois eu começo. A gente teve mais ou menos uns 105 inscritos, a gente está esperando no mínimo umas 60 pessoas, então esperar um pouquinho. Vocês chegaram cedo. Boa noite, seja bem-vinda, Ana. Boa noite, bem. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo, pessoal. Legal, maravilha. Maravilha. Uma noite tão esperada. Aí, hoje, olha, eu vou falar, hein, o conteúdo tá bom, hein? Mais uma vez você é extraordinário, né? Imagina! O conteúdo que é bom, mas só entrega para vocês. Tá bom. Ó, tem uma surpresa para você, hein? E aí, qual que é? Eu tenho que pôr lá no mídias, como fala? Nos Master Digitais. Tá, beleza. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Tá, também vou. Eu anoto o que eu mesmo falo, olha só que impressionante. É porque às vezes eu tenho umas ideias e aí eu já vou anotando. Bem-vinda, Cláudia. Engraçado que, Cláudia, você é Cláudia Luz e tá apagada a luz aí, olha só. Faltou a luz. Agora eu tô te vendo. Eu não te ouço, que acho que você tá no mudo, mas eu tô te vendo. Estava no mudo que eu tenho mania de entrar e já fechar o microfone. Tranquilo. Bem-vinda, viu? Obrigada. Seja útil o conteúdo aqui. A gente vai esperar agora até as 19h35 para dar uma começada e tal. Se vocês quiserem se apresentar, falar um pouquinho de vocês, alguns de vocês eu já conheço, mas onde é que vocês trabalham, né? Se vocês trabalham numa empresa, se vocês prestam serviço para alguma empresa do agro, para eu também já entender quem está aqui no workshop. Então pode, né, puxar a fila aí, conversar, a gente gosta de saber quem é que está por aqui. Bem-vindo é o fruto, hein? Só tem mulher. Vão dominar Pois é. Vai dominar mesmo. Você sabia que a maioria das gestões e analistas de marketing no agro, dá para perceber que são mulheres? É? A maioria é. Só não é mulher quando a gestão do marketing vem do comercial. Aí geralmente é um homem que tá atuando, está à frente. Mas geralmente são mulheres na área da comunicação e marketing. Entendi. Tem mais. Aí, ó, veio mais um homem aqui, o Cauê ali, Franco. Cauê veio. Aí, bem-vindo, Cauê. Bom, vamos lá, então. Como eu gosto de falar, igual o Ben, aprendi com ele um pouquinho mais. Fala então, aí, eu sou Ana Rita Escosa Faves, tenho uma empresa de agronegócio, sou médica veterinária e administradora rural. Sou a primeira ou a segunda aluna da Lei de Cultura, então tenho cadeira permanente aqui. Não sei até quando. Não, tem sim. E é um prazer estar aqui.
eu como não perco nada, então faço projetos agroindustriais, mentoria por agronegócio e faço marketing digital com o BEM desde o início da liticultura. Legal. Uma empresa que chama Grupo SCZ Agro e Agrointeligência, e estou no Radar Agtech agora, há 2 anos, com inovação. Sejam bem-vindos e obrigada. Maravilha, Ana. Obrigado aí por se apresentar. Quinha, Emily, Cauã, Lohane, pode ir? Lohane, não sei como é que fala o seu nome, Lohane. Acho que é Lohane, né? Deve ser. Manda aí, quero entender de onde vocês são, qual empresa vocês trabalham, se vocês prestam serviço de marketing ou se vocês são internos dentro da empresa. Conta aí pra gente enquanto a galera vai chegando aí. A gente está esperando aí pelo menos umas 50 pessoas, mais ou menos. Então, tem tempo ainda. Podem colocar no chat, se quiser também. Legal, vocês podem colocar o link do LinkedIn, se vocês quiserem. Pode falar, Cláudia. Oi, pessoal, boa noite. Bom, sou Cláudia Luz, publicitária. Legal. Eu atuo na área de comunicação no agro há mais de 20 anos, Olha aqui só. no estado de Mato Grosso. Então, acabei me especializando na liderança de times de marketing. Então, acabei me especializando na liderança de times de marketing e de projetos na área de eventos, de jornalismo, publicidade e inteligência de mercado. Nos últimos 2 anos, estou consultora de marketing e aí atendo empresas e entidades do setor. Legal, sensacional, Cláudia. Obrigado aí por compartilhar aí o que você faz com a gente. Muito bom. Muito bom ter bastante gente com experiência aí, porque se eu falar uma bobagem, é na hora que vocês me corrigem. Legal. Muito bom. Olha lá, fico em São Carlos, a Ana Rita fica em São Carlos, o Cauã ele faz parte lá do time da Terra Fértil, uma rede de revendas que eu tenho muito carinho lá, o Pedro, né? Puxa, manda um abraço pro Pedro depois, Cauã. Fala aqui, saudade de trocar uma ideia com ele. Faço parte do time de marketing lá da Terra Fértil, uma rede de revendas no Nordeste, muito bom. Inclusive, vocês são meu concorrente, né? Vocês sabem que eu atendo um concorrente de vocês. Que é a... Como é que é o nome? Deixa eu ver aqui. Beleza. Eu atendo... Como é que é o nome da empresa? Puxa, deu um branco agora. Deixa eu pegar aqui nas pastas de cliente. Aqui. Peraí. Semear. A Semear concorre com vocês em alguns lugares ali. Nós somos concorrentes ali. Mas legal, é isso aí. Quanto mais a gente desenvolve, melhor, hein? Eu gosto disso, eu gosto de disputa justa. Muito bom. Beleza, pessoal, vou esperar mais uns 2 minutinhos, tá? E depois eu vou dar início, né? Então, enquanto a galera vai chegando aí, deixa eu ver se todo mundo aqui já recebeu a mensagem. Beleza, alguns receberam e-mail, outros receberam a mensagem do WhatsApp. Teve uma confusão também na nossa automação. A gente está treinando uma pessoa nova nas automações, e aí, infelizmente, ele errou um fluxo lá, e aí vocês acabaram recebendo, alguns de vocês acabaram recebendo uma mensagem que é para amanhã, mas não, é hoje, né? Então, aí depois teve a mensagem falando que é hoje mesmo. E uma coisa legal, enquanto o pessoal vai chegando, uma curiosidade aqui, não é o tema do nosso workshop de hoje, mas quando você usa a automação de WhatsApp com a API oficial, agora mudou, né, no começo desse ano, uma regra da API oficial do WhatsApp, dizendo que você não pode mandar mais que 2 mensagens seguidas via automação. Então, não dá mais. Você vai precisar, mesmo que esteja dentro da janela de 24 horas, que é o padrão da Meta, você ainda só pode mandar 2 mensagens na sequência. Depois ele bloqueia e ele aguarda a pessoa responder ou ter alguma interação com aquela mensagem para você receber mais mensagens. Então, as estratégias conversacionais usando a API oficial do WhatsApp vão mudar esse ano por causa dessa mudança da Meta. Olha só, uma novidade. Nossa, também, hein? Quanta coisa. Ah, não, isso aqui muda, né? O feed do Instagram agora é 1080 por 1350,
Aí agora a Meta vai lançar um aplicativo para concorrer com o CapCut, vídeo. É uma doideira. Nosso mercado digital é uma maluquice atrás da outra. Bom, pessoal, eu já esperei aí uns 5 minutinhos. Todo mundo me ouve bem? Ó, eu acho que é legal para interação, para vocês se conhecerem. Deixa aí no chat quem vocês são, da onde vocês estão trabalhando, se vocês são agências, se vocês estão trabalhando para uma empresa dentro do agro, se vocês são consultor. Manda aí no chat para a gente tornar interativo. Eu não gosto de falar sozinho, então fiquem à vontade de levantar a mão, que é um workshop, então aqui é uma sala de aula para eu ensinar vocês o que eu puder ensinar aqui, eu vou passar para vocês. Olha lá, a Lohane, ela mora em Roraima, tem uma empresa de consultoria e gestão pecuária, e também somos base JetBov, legal, do estado, também sou produtora do podcast. Eu já atendi um concorrente de vocês da JetBov, que foi a Rumina, quando ela tinha o Bovitec. Bovitec. Era Bovitec, né? É concorrente, né? De gestão. Legal, muito bom. Marco Antônio, executivo de negócios do Canal Rural. Boa, Marco. Bom que você está aqui. Legal. A Thaís, lá, também a Thaís trabalha com a gente. A Thaís, do Mato Grosso do Sul, ela é a nossa agrônoma, social media. Então, se eu falar alguma coisa errada aqui, olha só, eu tô na graxa. Você está lá? Tô lascado. Bom, vamos parar de enrolar então, vamos para o conteúdo, que é o que interessa. Beleza, você sumiu, Cláudia, fica tranquila, tá? Aqui vai ficar gravado, depois eu vou disponibilizar a gravação para vocês, também o material, mas fica aqui, porque aí vocês podem tirar dúvida e tudo mais e tal. E é legal também, pessoal, vocês apresentam, coloca o link do LinkedIn aí, porque aí vocês também conseguem se conectar e tal, isso é importante, porque uma das minhas missões aqui com vocês é a gente unir o marketing no agro. Então, unir essa parte digital, a gente parar com esse negócio de concorrente, vamos olhar o vizinho, mas vamos trabalhar junto para evoluir o marketing no agro. Tem muito trabalho a ser feito ainda. Certo? Então, vamos lá para o nosso workshop, vamos lá conversar, bater esse papo aí. Preparem as canetas e os cadernos, que a gente vai trazer muito conteúdo legal, inclusive exclusivo aqui para vocês, que não tem nem na linha de cultura ainda, mas que eu trouxe aqui para vocês em primeira mão. Muito bem. Bom, a promessa desse workshop é que vocês entendam como acabar com as estratégias que não estão dando resultado. Parar de fazer o que não dá resultado. Então, esse é o meu objetivo dentro desse workshop. Ajudar a entender qual é o caminho para vocês conseguirem gerar resultado. E parar de sofrer fazendo marketing digital, principalmente, sem resultado. Tá? O meu viés é mais digital. Se vocês quiserem fazer uma pergunta para uma estratégia offline, não tem problema, eu consigo ajudar vocês também. Vocês podem ou levantar a mãozinha, tem uma mãozinha aí, vocês podem levantar. E essa mão levantou. Eu chamo você abre o microfone, fala, não tem problema. Bemart, não gosta de falar. Posso digitar a pergunta? Pode digitar a pergunta, não tem problema. Muito bem. Olha, a Pamela aí também da 4 Money, legal. Nossos concorrentes aqui são muito bons também. Meu nome é Ianca, sou de Montes Claros, da Engenharia Rural. Muito legal, coisa de crédito, muito bom as fintech aqui. Maravilha. Vamos lá, então. Como que a gente tem que pensar ali sobre o fim das estratégias sem resultado? O que a gente vai ver, então, nesse workshop? A gente vai ver 4 coisas principais. Primeira, qual é o cenário do nosso mercado? Para a gente entender dá ou não dá resultado, a gente precisa entender o mercado. Depois a gente vai entender por que as estratégias da maioria das empresas do agro estão falhando e feio. Depois eu vou mostrar um método para você conseguir gerar resultado e como que você acelera esses resultados. Tá? Então, são essas 4 coisas que a gente vai mostrar, que eu vou mostrar aqui hoje para vocês. Muito bem, então vamos lá. Vamos falar primeiro do cenário do marketing digital no agro, tá? Esse é um conceito 100% desenvolvido por nós aqui na Lidicultura e na Chá Social, tá? Então, Bemart, você vai olhar e vai fazer muito sentido para você, porque é um conceito totalmente nosso, é um conceito que não tem livro, não fala na faculdade, não fala em lugar nenhum, vocês só vão ver aqui comigo. E não é puxando sardinha para o meu lado, não, mas é porque realmente a gente faz muito estudo
para a gente ter certeza do que a gente está falando por aqui, tá? Para a gente não falar nenhuma bobagem. Então, antes da gente falar sobre as estratégias, a gente precisa entender qual é o momento que o agro está vivendo hoje dentro da era do marketing, tá? E principalmente do digital. Mas antes da gente olhar para o agro, a gente tem que olhar para o nosso mercado brasileiro, tá? Como amplo. Então, primeiro eu vou falar do mercado geral e depois a gente vai mergulhar no agro, beleza? Porque assim a gente vai traçar um parâmetro da linha do tempo, da maturidade das nossas estratégias no agro dentro do digital. E eu falo isso porque eu sou um profissional que estou há 13 anos trabalhando com marketing digital. Então, eu não comecei agora, tá? No agro, eu estou há 3 anos. Tá? Em março, agora, completa 3 anos que eu atuo só com agro. Eu já atuei em outros... Quando eu atuava em vários nichos, eu já atuei com agro antes, mas só com agro faz 3 anos que a gente vem se aprofundando nisso. Então, qual é a linha do tempo, tá? Para vocês entenderem onde vocês estão hoje. Bom, o mercado geral de marketing digital, lá em 1990, na era que começou a popularização da internet no Brasil, começou as empresas uma corrida de presença online. O que era presença online, tá, gente? Eu tenho um site, minha boca, eu começar a mandar e-mail, eu começar a ter a minha marca exposta na internet, tá? Então, presença online é estar presente no online, é isso. E é isso que começou ali, tá? Depois, veio a era da performance. Estar na internet não era o suficiente. Você precisava usar métricas e estratégias para você conseguir extrair resultado, porque senão era só desperdício de tempo e dinheiro estar na internet. A presença online não era mais suficiente para gerar resultado. Depois, veio a experiência e o relacionamento em 2013 e 2018. Qual que é a diferença da performance, experiência e relacionamento? Começou a se preocupar com conversar com o cliente via internet. Então, parou-se de fazer aqueles conteúdos monólogos e começou a criar diálogos dentro da internet, que foi a era da popularização das redes sociais. Então, aí começou a ter rede social, começou a ter Instagram, Facebook, etc., né? Snapchat, né? E todas aquelas que a gente conhece. Então, começou a melhorar a experiência dos usuários, dos clientes, e as empresas começaram a gerar um relacionamento digital com as empresas, tá? Isso não quer dizer que não tinha antes relacionamento, só que agora ele se tornou digital, online esse relacionamento. Então não era mais um canal de comunicação unilateral, como é o rádio, a TV, né? Percebe que eles também estão mudando, porque agora tem as interatividades e tal, mas era um canal de via única, né? E agora a internet estava tendo essas duas vias. E aí, em 2019 até 2023, começou a inteligência artificial com o Watson, tá? Antes mesmo de um monte de coisa, surgiu o ChatGPT, já tinha algumas coisas trabalhando nisso, então, fluxogramas de automação, então, umas inteligências de fluxo, então, aí entrou muito inbound marketing estruturado com automação, entrou um pouquinho de conversacional ali, né? Começou as estratégias de conversacional, e, por fim, em 2024, começou a era da confiança e comunidade. Então, você agrupar pessoas em determinados locais mais digitais, só que mais fechados para a empresa, e produzir conteúdos exclusivos para a comunidade. E ter um ambiente de troca muito mais forte, muito mais próximo, porque as redes sociais se tornaram um ambiente muito abrangente. Então, você trazer o público mais perto, trabalhar com ele. Muitos de vocês estão no nosso grupo de WhatsApp. Esse é um exemplo de confiança e comunidade. Então, eu trago vocês têm meu número pessoal, vocês conseguem conversar comigo, você tem muito mais proximidade com o especialista, com a empresa e tudo mais, então vocês conseguem ter essa conexão um pouco mais direta. Então, um canal mais direto no âmbito de comunidade. E, lógico, tem outros conceitos sobre comunidade. Certo? Isso tudo a gente está falando de digital. E isso foi a linha do tempo Brasil, tá? Então, eu estou falando de vários segmentos aqui. E no agro? Seguiu essa linha? Eu quero, antes de eu seguir aqui e mostrar, eu quero a opinião de vocês. O que vocês acham? No agro, seguiu essa linha do tempo? A gente está na mesma linha do tempo? Sim ou não? O que vocês acham? Eu quero a opinião de vocês. Sim, não,
Manda aí no chat. Sim, não. Manda aí que eu quero saber. Eu vou esperar até um pouquinho que eu tomo umas águas aqui para eu poder respirar um pouco, que eu falo pra caramba. A Beatriz falou que não, a Thaís falou que não, Gustavo não. Maravilha. Vocês estão afiados mesmo, hein? Puxa, acredito que não. Exatamente. Isso ninguém nunca mostrou, gente. Vocês não viram isso nem na faculdade, tá? Isso foi uma pesquisa profunda que eu entendi de comportamento e tenho provas. Eu vou mostrar que eu tenho provas. Vamos olhar então no agro o que aconteceu. No agro, a presença online começou em 2013. Pô, Ben Martin, será? Demorou tudo isso para o agro começou a se movimentar? A era da presença online começou em 2013? Ou seja, quase não, né? 23 anos depois que começou na linha do tempo, sim. 23 anos depois. Isso a gente entende o porquê as estratégias digitais no agro ainda têm muita imaturidade. E porque às vezes não funcionam. Porque ainda tem gente entrando agora na presença online. Em 2023, a gente fez uma pesquisa de comportamento das empresas no agro e 65% das empresas não tinha site. Em 2023, 65% das empresas do agro não tinham site. Impressionante isso, né? Isso, Cláudia. Na pandemia deu uma guinada, né? Mas em 2013 que começou esse movimento. Perfeito, é isso mesmo. E aí, a era da performance começou o ano passado. O ano passado que as empresas começaram a perceber que elas precisavam investir em mídia paga com mais força. Porque também em 2023, sabe qual é a média de investimento das empresas do agro em mídia paga? R$5.000 por mês. É muito pouco. É muito pouco. Pensando aí que os grandes varejistas normais, né, que não são do agro, investem mais de milhões na internet. Então, você pensando que a performance, a era de pensar em performance, começou o ano passado, é impressionante. Ah, bem, Marte, mas minha empresa já faz captura de leads há um bom tempo já. Perfeito. Existem as suas exceções, que começaram mais cedo. Eu estou dizendo movimento mercadológico, tá? Movimento mercadológico sobre anúncios online. Tá? E performance. Eu não estou falando só de patrocinar. Eu estou falando de patrocinar e gerar receita. Eu estou falando de gerar venda, de linkar isso com comercial. Eu não estou falando de performance de engajamento, de seguidor, de só patrocinar conteúdo para nego ver. Entendeu? Para pessoas verem. É isso. Entendeu? Então, a gente está nessa era. Quando que vai começar a era da experiência em relacionamento? Quando que vai começar a era da inteligência e automação? Quando que vai começar a era da confiança e comunidade? Não sei. Eu não sei, porque aí é futurologia, é evidente, eu não sou vidente. Mas o que eu sei é que hoje as empresas estão começando a se preocupar com a performance dentro do digital. Faz sentido isso para vocês? Isso aqui, gente, é muito ouro. E eu, quando eu comecei a estudar isso e perceber, é incrível como a maioria do mercado nem sabe disso aqui. Então, vocês que estão aqui hoje já são diferentes do mercado. Porque vocês saberem disso, vocês começam a entender um pouco a cabeça do gestor da empresa que você trabalha, você começa a entender a cabeça da diretoria das empresas do agro, você começa a entender o que está acontecendo. Porque às vezes não precisa dar murro em ponto de faca. Porque você já sabe que o esforço vai ser um pouco maior, vai exigir um pouco mais de você explicar as coisas, porque a gente não está vivendo. Apesar de você, às vezes, estar bem atualizado, já está contextualizado com tudo isso aqui que o mercado digital já tem no Brasil, o agro ainda está nesses dois pequenos pilares, no começo de tudo. Então, por isso que tem muita oportunidade de fazer estratégias e darem certo sem muita mirabolância. E que qualquer dica que eu vou dar aqui, vocês vão ficar anos-luz na frente de qualquer empresa, em qualquer profissional. Certo? Então, vamos lá. Agora, eu posso provar que isso aqui está certo? Posso. Vamos ver a presença online? Eu fui no Instagram, e se você vai lá no i
nos perfis das empresas, lá tem a data de criação do Instagram. Olha só que legal. A Bayer começou em 2013. A E-Rural começou em 2014. Canal Rural, tem gente do Canal Rural, em 2014. O Agrofy, 2015. MF Rural, 2015. Cargill, 2016. Olha o tamanho dessa empresa, 2016. Singenta, 2017. Orbia, 2019. Basfiagro, 2021. Olha isso, galera. Olha isso. É impressionante como é muito recente. É recente, gente. Menos de 10 anos. Pouquinho, alguns um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é uns 10 anos só. É pouco, gente, é pouco. E vamos explicar, então, o que é a era da presença online, que a gente está vivendo essa transição, da presença para a performance, correto? 2023 começou, 2024 deu uma afinada, 2025 vai dar uma guinada. Geralmente, o comportamento dos outros nichos foi mais ou menos um período de 4, 5 anos entre as transições das eras estratégicas do marketing digital para as outras empresas. Não sei se vai durar 5 anos cada uma dessas dentro do agro, mas existe uma pesquisa da Exalc feita ano passado que fala que 60, eu não vou lembrar a porcentagem, então não vou falar, mas quem me falou isso foi o Capella, tá? O Capella, no nosso podcast, ele mencionou que tem uma pesquisa da Exalc que fala que mais de 60%, tá? Mais de 60% das empresas do agro vão abrir cadeiras de diretoria de marketing. Então quer dizer que está faltando até diretor de marketing nas empresas, porque às vezes quem cuida do marketing é um analista, né, é um gerente, só para dar um gerente tal de marketing, e às vezes até uma pessoa que nem entende muito de comunicação e marketing. É uma pessoa que se deu bem ali na era da venda, se deu bem ali em organizar um evento, alguma coisa assim. Eu vejo muito isso, eu falo muito com pessoas todos os dias, e é difícil. Tanto é que, por exemplo, a Fides, acho que é Fides, a Cides trouxe a diretora de marketing do Google para dentro dela, né? Que era do Google, de algumas plataformas do Google, ela foi diretora de marketing da divisão da Adobe do Brasil, da América Latina. Então, imagina, está trazendo gente de fora do mercado, porque não tem gente no mercado para suprir essa necessidade. Então, vocês que estão aqui aprendendo hoje, estão se estudando, tentando se desenvolver, vocês são os futuros e futuras diretoras e gestoras do marketing do agronegócio. Então, pensem nisso, porque essa é a construção que está acontecendo agora. Quem chega primeiro não bebe água limpa, bebe água toda nesse momento, tá? Então, presença online. Eu falo pra caramba, vamos adiantando aqui, ó. O pensamento predominante nessa fase da gestão é: precisamos estar online, mas sem foco em métrica e geração de resultado. Talvez esse seja o caso da tua empresa aí, né? Ou a empresa que você está trabalhando. A gente só precisa de conteúdo. Ninguém está se importando se vai engajar, se não vai. Eles, né, ficam alterando um monte de conteúdo, mas no fim, ninguém está se importando com aquilo. Porque se der um probleminha na empresa, a primeira coisa que vai cortar é isso. E o marketing digital é visto como um complemento do marketing tradicional, do comercial tradicional. Não tem uma integração real entre marketing offline e marketing online. E qual que é o sinal comum de que você está na presença online? Você, sua empresa, os seus clientes estão nessa era. São sites institucionais desatualizadíssimos, redes sociais com pouco engajamento, sem estratégia. Você se esforça para publicar um bom conteúdo. Mas confessa, às vezes não tem estratégia. Às vezes só está apagando incêndio e fazendo post que o diretor mandou, fulano de tal mandou e tudo mais. A dependência de feira e evento físico como principal canal de vendas, e o digital ainda não é um apoio a isso. O e-mail marketing mal utilizado, muitas vezes em formato de spam, muitas vezes nem usa e-mail, porque nem acredito que o produtor use e-mail. Então, isso é a presença online. Tá, gente? Isso é a presença online. E a performance online, né? Antes disso, o desafio, né? Qual que é o desafio aqui nessa era? Se você está numa empresa que está na era da presença online, o seu desafio
é convencer que o digital não é só estar presente, mas gerar resultado. Se você não provar isso para a diretoria, você não vai migrar para a era da performance na empresa. Então você precisa provar, convencer, educar. Ele não sabe o que você sabe. Elas não sabem o que você sabe. Então você precisa mostrar, você precisa provar, você precisa mostrar estudo, você precisa mostrar tudo isso, porque é em base disso que vai liberar a verba para testar e vocês vão conseguir desenvolver aí essas estratégias. E vocês têm que mostrar. Por isso que eles estão aqui hoje, né? Porque eu também estou mostrando para vocês. E agora a gente está na era da performance, 2024, começou o ano retrasado. Então, o que é a era da performance? Bom, pensamento da diretoria, dos donos do negócio precisamos gerar resultados reais na internet. Uso crescente de anúncio pago no Google e rede social, com foco em geração de lead, automação de marketing ganhando espaço. Então vai ter marketing conversacional com bot, vai ter inbound marketing com HubSpot, com ActiveCampaign, RD Station, qualquer uma dessas ferramentas. Vai ter uma estratégia de nutrição de leads, de contatos, uma presença mais estruturada em rede social, uma estratégia mais bem pensada, conteúdos educativos institucionais, e aí vocês vão ficar de olho em quê? No ROI, no custo por lead. ROI é retorno sobre investimento, né? Retorno sobre investimento. O custo por lead, que é o CPL, o CAC, que é o custo que você pagou para adquirir um cliente, a implementação de ferramentas, de CRM, interesse crescente em marketing de conteúdo, mas ainda não tem consistência, e produção de conteúdo técnico, mas com baixa conexão emocional com o produtor, porque ainda não é super estratégico, é de tuchar dinheiro e trazer lead, tá? É muito mais isso. E qual que é o desafio principal? Construir uma jornada de venda digital mais completa, conectando conteúdo, relacionamento e conversão. Então, a performance, esse é o desafio. Você conseguir fazer com que o produtor rural, pecuarista, revenda, o teu cliente, navegue numa jornada que você planejou. E desde a parte de conhecer vocês, se relacionar com vocês e converter isso em venda. Então, agora que o agro está começando a perceber nessa era de performance. Então, pensando nessas duas eras, eu quero que vocês coloquem aí, na tua empresa, qual era você está vivendo? Era da presença ou era da performance? Eu quero saber aqui se você está na era da presença ou na era da performance. Põe no chat aí, porque isso é legal para a gente saber. Digita aí para mim, não deixa eu falando sozinho, porque eu fico triste se eu ficar falando sozinho. Olha lá, a Cláudia Luz diz que, de um modo geral, presença. Legal, Cláudia. Puxa, é legal ter você que está há 20 anos na comunicação do agro, saber que isso está fazendo sentido para você. Porque eu cheguei agora, né? 3 anos, eu estou estudando muito para poder alcançar pessoas como vocês aí, que têm bastante experiência. Né? E vocês, gente? Você vai deixar a Cláudia Luz só falando? Qual era que vocês estão vivendo aí? Qual é a realidade de vocês? Era da presença? É uma outra era? Pô, Bemarte, não, eu já estou mais avançado aqui. A gente está vivendo nessa era aqui já. Né? Qual era que vocês estão vivendo aí? Onde eu estou, busca performance. Legal, Mário, maravilha. Ana Rita, estou estudando com você, bem, a era da presença. Maravilha. É isso aí, gente. Presença, legal. Perfeito. Né? Olha só como faz muito sentido o que eu estou falando aqui, né? Muito bem. Mas a gente também tem que entender o comportamento do produtor. A gente já entendeu o comportamento das empresas e já entende por que as estratégias não são aprovadas. Né? Então, e por que também não tem resultado? Porque ninguém está focando em resultado, gente. Se você está na era da presença, a cabeça não está no resultado. E sim um complemento de todas as outras coisas que são mais importantes. É um pensamento correto? Eu não acho que é um pensamento correto, mas é o que está acontecendo. Bom, vamos lá para o produtor. O produtor rural já é outra coisa. A jornada de compra do produtor rural, antes de 2019, da pandemia, era mais tímida na internet. Aí, a pandemia, como todo setor, deu uma acelerada,
Então, eu vou explicar mais ou menos como que funcionava, tá? Basicamente, o produtor tinha uma necessidade ou desejo de comprar alguma coisa, investir mais e tal. Era a fase da descoberta. Aí ele recebia a visita de um RTV, né? Ou nos conhecidos, um vizinho e tal, que falava de um produto, para saber qual que era o melhor produto que ele podia aplicar ali na lavoura dele, ou, né, qual o melhor manejo do gado dele, etc. Aí ele começou, né, a navegar na área de consideração, ia até a loja, eu esperava o representante técnico de venda chegar, ele conferia as opções disponíveis e que estava dentro do orçamento dele, ele ou fazia um test drive se fosse um maquinário, ou ele aplicava num talhão, ou fazia um teste por um período, e depois ele realmente fazia uma compra em larga escala. Era assim a jornada de compra do produtor rural antes da era digital. Depois, com 2019, isso acelerou bastante, o comportamento do produtor de consumo mudou. E isso as pessoas não percebem. E não foi só insumos, agro, né, tipo, maquinário, etc. Foi outras coisas também, né? Então, ele continua tendo a necessidade e desejo, só que agora, em vez de ele esperar que o RTV venha, ele vai pesquisar se vale a pena o produto, ele vai ver qual que é o melhor para comprar, ele vai entrar no site do fabricante. Se o RTV mentiu para ele vai tentar descobrir através de vídeo, de influenciador, de um monte de coisa, ou até um grupo do WhatsApp com os outros produtores rurais da região, para entender se aquilo é bom mesmo, se está funcionando, se não está. Aí, ou ele pode escolher se ele vai até a loja, se ele vai no site, se ele pergunta no WhatsApp, se ele vai ver vídeo no YouTube, ele vai conferir, ele vai aonde ele quiser. Aí sim ele faz o test drive ou aplica num talhão e, por fim, compra o produto e geralmente dá o ok via alguma mídia digital. Então, beleza, ele faz o pedido com RTV, o RTV para prancheta e anota ali. Às vezes não. O RTV vai lá, visita, faz a visita técnica, fala as recomendações, aí ele fala que vai pensar e dá o ok, às vezes, por WhatsApp. Porque ele vai fazer o quê? Ele vai negociar com outras revendas, ele vai falar, revenda tal, eu tô com o preço tal. Ele vai tornar um leilão. Geralmente é assim, vai virar um leilão. E aí leva, né? O leilão é digital, ele consegue falar com vários RTVs ao mesmo tempo e ele vai fechar o melhor preço com o melhor insumo que ele achar viável para a fazenda dele. Então, o ok, às vezes, a informação de compra, ela acaba sendo digital já. Então, essa história de que o produtor não compra nada digitalmente é a maior baboseira que o mercado fala. É a maior baboseira que os outros falam. Bem, mas tinha os produtores menores, os familiares e tal. Gente, o produtor, ele sabe que ele pode dar o ok em algumas coisas no online e algumas coisas perder. E tudo bem. Não é assim a gente também? Quantas de vocês, tem muita mulher aqui, mulher compra mais que homem roupas na internet. Não estou falando isso como estereótipo, é pesquisa, tá? Então, mulheres compram mais roupas do que homens na internet. Se mulheres compram mais roupas que homens na internet, você compra pela internet uma roupa, não serviu o que você faz, você devolve. É lógico que é diferente de insumo, é um produto tecnificado e tudo mais. Mas se coloca uma camada de consultoria via WhatsApp para antes de vender. Porque hoje a maioria dos produtores já tem filho que se formou em agronomia, filha que se formou em agronomia, às vezes tem um agrônomo técnico, então ele não confia mais 100% no RTV. Ele ouve, alguns ele confia, vai depender de região do país. No Nordeste, confia mais. No Sudeste, é o cara mais desconfiado. No Sul, demora para confiar, mas depois confia, ele vai que vai. Então, cada um também tem uma cultura regionalizada, mas é interessante a gente saber que o comportamento segue esse padrão. Então, se a gente não introduzir o digital, a gente está deixando uma porta da porteira aberta, uma das cercas da fazenda aberta, e o produtor vai escapar. Vai para outra que está cobrindo aquele ponto de contato, aquele canal de comunicação. Espero que esteja fazendo sentido. E, claro, eu tenho dados para provar isso. A gente fez uma pesquisa o ano passado com mais de 1.000 produtores de todo o Brasil. E eu trouxe alguns dados aqui, não todos, né? Só foram mais de 47 perguntas.
E eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Então, por exemplo, a pesquisa mostrou que 86,84% dos produtores buscam informações sobre empresas e insumos nas redes sociais. Eles procuram nas redes sociais sobre isso. Também, 90,25% dos produtores confiam mais quando a empresa tem um bom conteúdo nas redes sociais. Olha só que interessante. Aumenta a confiabilidade do produtor naquela empresa. 46,73%, quase metade dos produtores rurais, já pediram orçamento de insumos para sua fazenda por redes sociais. Orçamento de insumo por rede social. A gente tem alguns produtos aqui que a gente vende a rodo. Tem cliente nosso, indústria de fertilizante organomineral, que vende 200 mil por mês, só com digital. Às vezes você fala, pô, Martins, mas uma indústria, 200 mil é muito pouco por mês. Beleza, mas eles estão começando, eles já estão começando a ter estratégia, já estão começando a entender como funciona. Na hora que tiver cada vez mais pedidos e compras, eles já vão estar na frente de todo mundo. A gente tem e-commerce de semente. Tem coisa mais complicada do que vender semente, gente? E-commerce de semente. Faturando bem. Olha só que dado interessante. 92,19% dos produtores usam e-mail. Vou até aproveitar que o Marcos do Canal Rural está aqui. Eu com uma conversa com... Ah, eu esqueci. Esqueci o nome do carro rural lá. Esqueci o nome dele. Mas, enfim. O pessoal lá do Canal Rural estava me falando que a maioria dos acessos, ou grande parte dos acessos do site, vem do conteúdo que eles enviam por e-mail. Quer ver? MF Rural. MF Rural, a maior ativo deles são a base de e-mail, que gera mais conversão para eles. Ah, produtor rural não usa e-mail. Tá, mas ele tem Netflix? Precisa de um e-mail. Ele tem Facebook? Precisa de um e-mail. Ele recebe o extrato do banco? Precisa de um e-mail. Ele recebe as contas de não sei o quê? Precisa de e-mail. YouTube? E-mail. Tudo precisa de um e-mail. Tem um celular, precisa de um e-mail. E-mail é um CPF digital. Então ele usa. Talvez você não está sabendo usar o canal. Aí eu concordo. 58,82% consomem conteúdo de notícia ou dicas do agro através do e-mail. Mas quase 60% dos produtores consomem conteúdo nesse canal. Olha que relevante. E 86,58% já compraram algum item na fazenda via internet. Olha lá o Marcos falando, nossa newsletter bomba demais. Aí, ó, tá vendo? E a gente tá falando aqui do canal rural, gente. Entendeu? E-mail, que a maioria do pessoal do agro não acredita, não. Fala aí, produtor rural não sabe, não. Gente, os caras estão andando de RAM, gente. Eles usam Bluetooth, Spotify lá no negócio. Eles têm Starlink na fazenda, gente. A gente não tá falando de gente que... Às vezes as pessoas confundem o produtor rural com os funcionários da fazenda, que às vezes são mais simples mesmo. De repente o peão, o capataz, entendeu? Que talvez são pessoas um pouco mais simples, com uma escolaridade mais baixa, que tem mais dificuldade com conectividade e lidar com o celular, com tecnologia. E a gente está falando isso ainda das pessoas mais velhas, porque as mais jovens já sabem. Tá? A gente está falando aqui de 40 anos para cima. Agora, o produtor rural, gente, se ele não tiver controle das commodities, de preço, como é que ele vai vender o produto dele? Ele tem que acompanhar. O agro tem um público qualificado. Exatamente. Exatamente, Mariana. Perfeito. Beleza? Então, as estratégias não estão dando certo digital, não é culpa do produtor. Concordamos com isso? É culpa do produtor? O produtor não está na internet, é por isso que não dá resultado? Tá certo ou errado essa frase? Minhas estratégias digitais não dão resultado porque o produtor não é conectado. Isso é verdade ou é falso? Então, é falso. Eles estão conectados e não dá resultado, a culpa é de quem, então? É isso que a gente tem que meditar. E aí a preferência do canal de contato. Lembra que o RTV vai lá na fazenda, visita o produtor.
O que os produtores estão preferindo como primeiro canal de contato comercial? Dos 1.088 da pesquisa, 78% quer que o primeiro contato comercial seja via WhatsApp. 13% visita técnica na fazenda. 4,5%, 3%, eu coloquei telefonema porque eu sou velho, tá? Então eu coloco telefonema mesmo. 3,58%. Então olha que números impressionantes, gente. Eu tô falando de 1.000 produtores. A pesquisa da BMRA tem 3.000 produtores. Ela tem uma outra metodologia, etc, etc. Mas essa aqui tem 1.008 produtores rurais, 1.088 produtores rurais, do Brasil todo. E lógico, né? Se você, Bmart, como é que eu acesso essa pesquisa e tudo mais? No final eu falo para vocês, vocês conseguem acessar também. Agora vamos lá. Por que suas estratégias falham? Vamos falar, né? A promessa do meu workshop é que, saindo daqui, suas estratégias vão ter resultado. É isso que eu estou prometendo para vocês. Mas por que elas estão falhando? Vê se você já passou por isso. Manda um sim em toda a resposta. Então, vou ler a pergunta. Olhe lá, porque hoje, um dia, ficam tudo no TikTok, WhatsApp. A Thaís falando, é verdade. Olha lá, vê se você já passou por isso. Eu quero que você responda um sim ou não para cada pergunta que eu fizer aqui, tá? Aí manda lá. Fica com um sim ou não digitado aí já. Você já precisou refazer uma campanha inteira por falta de um planejamento claro? Aí, ó, Beatriz, sim. Legal. Gustavo, sim. Ó, olha só. Entra numa alteração eterna, lutando por aprovação das peças. Já se pegou apagando incêndio com solicitação de última hora, que não agregava um valor real, que não fazia sentido nenhum. Você lutando por um negócio que dura 2 horas na internet. Né? É o momento aqui desabafa, né? Olha só. Teve que justificar cada centavo do orçamento sem ter dados concretos para apresentar? Sentiu que a falta de um processo organizado está comprometendo a qualidade das suas entregas? Vamos ver agora no nível de gestão? Quem está aí no nível de gestão, ó, vai ver isso aqui. Ó. Você quer desenvolver o digital, mas a diretoria, as cadeiras lá de cima, barra por não ver valor. Aí, não, isso aí não. Você sente que investe em marketing digital, mas tem dificuldade em provar seu impacto nos resultados do negócio? Seus relatórios mostram números, mas não conseguem contar uma história convincente para a diretoria de que está funcionando? Sua equipe recebe demandas descontroladas, desencontradas, comprometendo a eficácia das estratégias? Já enfrentou dificuldade em encontrar uma agência também de marketing que realmente entende o mercado agro, que tem uma agência lá, meu Deus do céu, eles não sabem nem o que é velório, a diferença entre vaca e boi, o milho, sorgo e trigo, para eles é a mesma coisa, pelo amor de Deus. Gente, isso aqui são os principais erros que acontecem nas estratégias. É as coisas que estão acontecendo aí. E sabe que eu vou falar um negócio para vocês? Tudo isso, eu quero pedir desculpa para vocês. Desculpa, assim, de tudo do meu coração. Mas eu vou jogar uma verdade muito, muito forte na cara de vocês. A culpa é sua. Não é da diretoria. A diretoria não sabe. Como é que ela vai confiar no que você faz? Se ela não sabe, ela não entende o que você está fazendo. Como é que a tua gestão você vai conseguir fazer se você não organiza? Se você não toma as rédeas do seu setor? Ah, bem, mas aqui é diferente. Não é, gente. Desculpa, mas a culpa é sua. Agora, se você tem um método, aplica o método e mesmo assim não consegue, aí você está na empresa errada. Porque você é um profissional diferenciado e a empresa não vai reconhecer você. Pode começar a procurar um lugar melhor para trabalhar, para você conseguir crescer. Mas na maioria das vezes, a culpa é sua de você não conseguir desenvolver isso.
E tá tudo bem, gente, faz parte. Saber que a culpa é nossa faz a gente evoluir, melhorar, procurar método, procurar maneiras de fazer diferente para a gente conseguir bloquear isso. Quer ver uma coisa? Vou falar isso. Sabe qual é a taxa de retrabalho da nossa agência? Trabalhamos só com agronegócio. É menor que 5% de retrabalho, de refazer algo que já foi feito. Menor que 5%. Ah, não é, duvido, impossível. Tem gente do meu time aqui. A Thaís está aqui, ó. Thaís é a redatora agrônoma, gerente de conteúdo da Chá. Quantos conteúdos voltam? Não volta, gente. Por quê? Porque tem método. Quando a diretoria entende que tem um método, ela respeita o método. O método trava a alteração. O método muda tudo. Exato. Cláudia, perfeitíssimo sua colocação. Eu gosto muito dessa frase. Também prefiro ser a culpada. É mais fácil eu me mudar do que mudar o outro. Perfeito. Bem. É isso mesmo. Então, beleza. Se não tá dando resultado, olha lá, a Thaís confirmando aí, não deixando eu mentir. Então, a gente já sabe que a culpa é nossa. Então, dá para mudar. Dá para melhorar. Se a culpa é nossa, dá para ir para um outro nível. Vamos subir o nível aqui, então? Então, por que a gente falha? Por que a culpa é nossa? Porque você não tem metas claras e não alinha essas metas com a diretoria. A diretoria, às vezes, não sabe o que ela quer. Mas você já teve uma conversa com ela para saber o que ela quer? Ó, vamos sentar. Eu preciso de uma reunião para a gente discutir meta. Não meta Instagram, Facebook, Zuckerberg. Metas. Onde que a gente quer chegar? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Se qualquer caminho serve, a diretoria vai te enxergar como operacional e não como estratégico. Então, falta de meta clara e falta de alinhamento de objetivo é o principal erro que todo mundo comete. Ah, mas eu estou fazendo um post para tentar engajar mais. Beleza, quanto mais? Qual é o que você testou? Qual engajamento é a taxa de engajamento hoje do perfil e aonde que você quer chegar? Ah, eu quero crescer em seguidores. Tá. Quais seguidores você tá e qual é a meta? Quais são as estratégias que você vai chegar lá? Não é fazer um conteúdo que você termina no dia, posta no dia e fala, nossa, isso aqui tá da hora. E posta lá e flopa. O que é flopar? Não funciona. Aí você fala, poxa, muito legal isso aqui, não está funcionando. Você não faz usando estratégia, você está posts aleatórios, essa frase é minha, posts aleatórios, resultados aleatórios. Não tem como ter um resultado tangível com post aleatório. Ah, um vai bombar, você nem vai saber porque bombou. Você nem vai saber. Você vai, nossa, arrebentamos, esse aqui, né, deu muito bom. Mas não está dentro de uma estratégia, foi bom o quê? Muita gente viu. E isso é bom. Era esse o objetivo? Muita gente vê? Era viralizar? Às vezes viralizar nem é tão bom. Porque às vezes é um público errado que vem. Enfim. Terceiro, conhece o produtor, mas não entende o seu comportamento. Isso aqui, para quem é agrônomo aqui, e para quem já fez alguma faculdade dentro do agro e tal, gente, você conhece a fazenda. Você sabe o que acontece lá. Você conhece os bichos, veterinária, né? Conhece os bichos. Mas qual é o comportamento do produtor? Como que ele se comporta? A gente vai entender, eu vou mostrar como é que a gente mapeia isso, tá? 4, não tem processos claros. Você não tem uma etapa, ó, primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Não, você vai fazendo, vai sobrando tempo, você vai fazendo. Quando não é, porque a maioria das coisas vem de última hora. Ah, descobri que amanhã tem dia de campo. Nem isso, tem que fazer alguma coisa. Corre, negado. É isso que acontece na maioria das empresas do agro. Gente, isso é falta de processo. Ah, mas é culpa do comercial, que o comercial inventa um dia do campo do nada, tal. Beleza. Mas você olha o ano passado, e o ano passado teve os mesmos dias de campo na mesma época. Não dava para ter previsto? Não dava para ter puxado 35 dias antes o comercial e falar, olha, no ano passado vocês fizeram um dia de campo aqui.
Esse ano nós vai fazer também? É só essa pergunta. Vocês estão planejando, pensando? Legal, eu vou deixar algumas coisas meio que pré-pronta, porque se vocês precisarem, a gente tem aqui. Mas, ó, se me avisar com menos de X dias de antecedência, já vou falando que eu não vou conseguir fazer. Processo, gente. E barra isso. Ah, não vou fazer, mas eu vou ser demitido. Não. Você vai priorizar a qualidade. Aí você pode deixar claro para a gestão. Eu vou te entregar. Mas você não vai poder reclamar da qualidade. Porque eu falei com você dia tal, a gente sentou, você falou que não ia fazer e agora inventou de fazer. Eu vou fazer correndo e eu vou fazer só isso aqui e isso não vai dar resultado. E eu estou me isentando porque a culpa não é minha, porque eu tentei planejar antes. Só que tem que ter uma postura. Não é ser convencido e grosso, gente. É diferente. Tá? É você ter uma postura profissional. Uma postura de que seu setor depende de informações de outro setor. E que se isso não acontecer, você não vai conseguir produzir resultado. E aí você pode atribuir a culpa da falta de resultado para o outro setor. Porque você fez tudo que estava no seu alcance. Vocês já ouviram falar na lei do 1/3? 1/3 é a sua responsabilidade, 1/3 é a responsabilidade do acaso, e o outro terço é a responsabilidade do outro. Se você garante que o seu 1/3 está 100%, você está isento de culpa. Tá? Lógico que sempre a gente vai ter que melhorar, mas você já está isento de culpa. 5. Não analisar métricas. Então você vai lá, faz tudo muito bonito, todo mundo gostou, e os números? Não se sabe, ninguém mediu, ninguém viu, não sabe quantas pessoas passaram no stand, não sabe quantas pessoas viram aqui. Ou tem um número bem aleatório lá, ou tuxa de número a diretoria que elas nem querem saber daquele número, eles querem saber às vezes de 5, 6 indicadores só. Então não também acerta nas métricas. E aí o 6º é mudar de direção. Aqui eu brinco que é o barata voadora. Já viu uma barata voadora? Você não sabe que direção que ela vai, e se ela vir até você, você quer correr. É isso. É isso que acontece às vezes no marketing. Vem alguém que do nada muda a direção e você quer fugir dessa pessoa para você não ter um trabalho dobrado, triplicado, ficar à noite pensando e preocupado com um negócio que nem era para estar preocupado. Porque inventaram na hora. Certo? Então não seja uma barata voadora. Não deixe o seu gestor fazer o método barata voadora. Excelente ideia. Vamos fazer isso para o próximo. Próxima campanha, próxima ideia, próximo período. Ótima ideia, mas agora não dá tempo. Você quer fazer? Dá para fazer isso. Mas o resto não dá. O não faz parte do resultado. Dizer não para as coisas erradas e sim para as coisas certas ajuda no resultado. Não dá, eu vou perder meu... Não. Não é enfiar os 2 pés no peito. É ser profissional. É trazer metodologia, trazer processo. É mostrar que você está evoluindo a empresa. E não em bater de frente. São coisas diferentes. Mas vamos falar sobre método, né? A diretoria ela vai continuar sempre te barrando se você não mostrar que seu trabalho é estratégico. Gente, isso eu repito na agência de marketing para o meu time direto. Se você é operacional, eu vou te trocar. Se você se tornar operacional, eu vou te trocar. A pessoa que ninguém é insubstituível. Mas a pessoa que fica mais tempo na empresa, ela é mais estratégica do que operacional. Então, se você está correndo para fazer arte, está correndo para fazer não sei o quê, você está só correndo para produzir algo, é operação. Se você não pensa antes, se você não tem um plano antes, se você não traça diretivas antes, você é um peão de fábrica. Como é que é o feminino de peão? Peoa? Não sei. É um peão de fábrica. Eu não sei como é que fala, mas enfim, é um peão de fábrica. Você tá lá, só igual o pessoal que faz de fábrica. Não demérito a eles, mas né, você não está pensando. A gente é pago para pensar. A gente não é pago só para produzir. Produz também, mas é pago para pensar. O marketing tem que pensar. Então, para ter resultado, você precisa de um método. Ficou claro, né? Um método claro.
Se não tem metodologia, não vai ter resultado, certo? Processo, método. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de mim para dar uma quebra aqui, a gente respirar antes de entrar no conteúdo de passo a passo, porque é denso, né? Até agora eu só bati em vocês, me desculpo por isso, mas é isso, tá, gente? Eu sou amigo de vocês, não sou inimigo, não. Bom, para quem ainda não me conhece, não conhece minha história, eu tenho mais de 13 anos de experiência no marketing digital, eu já gastei mais de 250 mil em conhecimento, tá? Então, já fiz curso de tudo que é jeito, de tudo que é presencial, online, etc, etc. Mais de 20 mil horas de campo, ou seja, de campo de batalha, de estar ali todo dia, fazendo estratégia, desenvolvendo. Mais de 242 empresas já passaram nas minhas estratégias. E eu sou conhecido como um dos maiores especialistas de marketing digital do mercado agro. A BMRA validou isso, a Agro Marketing Summit, está escrito errado aqui, mas validou isso. E o RD Station, né, o próprio RD Summit, eu fui influenciador agro lá dentro do evento, né? Já treinei aí, já dei aulas para mais de 1.400 profissionais de marketing dentro do agro, através do programa da Lidicultura, tanto na parte gratuita como na parte paga, então misturando os dois públicos a gente tem isso aí. Né? Já sentei com o Tejon, tem um podcast, tem um monte de coisa, é mais para falar, Bernard, você sabe o que você está falando? Né? Quem é você? Da onde você está tirando isso aí? Né? Só para vocês entenderem um pouco o meu background. E eu também sou idealizador, junto com o Paulo Ozaki, do Agro Resenha, lá do AgriHub, do nosso ecossistema. O que é um ecossistema, Bernard? É um local onde você tem multi-entregas para um mercado específico. Então, dentro do marketing digital, a gente tem o Lidicultura, não é o Wiki, agora chama Insights 2025, que é um evento que acontece em abril. O AgroLens, que foi, sabe, essa pesquisa que eu mostrei para vocês, esses dados, tem os dashboards lá no AgroLens. Tem a agência, a Chá Social, que é a minha agência de marketing, que eu tenho 9 anos de agência já. O site influenciadoresdoagro.com.br, que tem lá catalogado mais de 30 influenciadores para suas estratégias digitais. É totalmente gratuito, só precisa fazer um cadastro para liberar lá, mas é gratuito. E a mentoria Agromestres Digitais. Então, esses aqui são da onde eu converso com as pessoas do agro, onde eu desenvolvo as estratégias, eu consigo entender como está funcionando o mercado. A gente tem todo esse ecossistema para dar suporte a todo mundo que está no marketing digital aí do agro, tá? Só para vocês conhecerem. E vamos agora para o nosso método, né? O método da Lidicultura. Eu falei que eu ia entregar, vou entregar muita coisa aqui para vocês hoje. Até agora, a gente falou do mercado, falou do comportamento do produtor, falou das realidades dentro das empresas, e agora a gente vai falar como mudar e fazer uma transformação aí para vocês, né? Então, chegou o ponto de virada aqui do nosso workshop, né? Eu falo pra caramba, eu planejei 1 hora, mas acho que eu vou pegar mais meia horinha aí de vocês, tá? Vocês estão comigo? Estão com fome? Como é que tá? Não vai brigar com o marido, com a esposa, porque ficou mais tempo aqui com nós e tal. Fechou. Beleza, vamos lá. Então, o método chama campo, tá? Para vocês decorarem, a gente dá um nome diferente para ele. Então, o método campo. O que é o C? O C é criar a estratégia. Criar um manual estratégico que vai guiar e dar base. Gente, não adianta você pegar uma estratégia, abandona, pega outra, abandona, pega outra, abandona, pega outra, abandona. Ou conclui. Só que não tem o histórico disso. E se não tem histórico, você está toda vez partindo do ponto de partida. Quando você tem um manual estratégico, você faz checkpoint. Já jogou algum joguinho que tem checkpoint? O que é um checkpoint? Você chega num determinado lugar, dentro de um jogo, né? Você chega num lugar, você não vai começar do início, você vai começar a partir daquele lugar. Quando você tem um manual estratégico e você documenta as suas estratégias, e você consegue entender que você precisa documentar isso para você saber aonde você estava e aonde você chegou, você começa a ser mais estratégico. Então, crie um manual das estratégias que você executa. Então, vai executar uma estratégia? Documenta. Eu vou fazer isso, as métricas que a gente vai olhar é essa, o que a gente vai fazer é isso aqui, e é isso que a gente vai fazer, e é aqui que a gente quer chegar. Aí você vai lá e fala, beleza, então o que eu vou medir? Eu vou medir isso, isso e isso. Aí, mês 1.
Ah, olha lá, isso, a gente aumentou, melhorou em 5%. E aqui a gente piorou em 3%. Ó, aqui a gente cresceu, aqui a gente encolheu. Olha, a gente fez isso, deu certo, isso não deu certo. Se não, gente, olha, marketing, a gente precisa, é método científico. O agro é ciência. Então a gente tem que ser cientista também. O que o cientista faz? Ele vai lá, tem uma ideia. Pô, eu tenho uma tese. A ideia ele chama de tese. Tem uma tese. Putz, a minha tese é essa. Eu vou fazer isso. Deixa eu até colocar eu aqui que eu sou bem. Tá todo mundo. Eu não sei. Ah, não. Deixa eu deixar assim. Vamos lá. Eu tenho uma tese. Tenho uma tese, beleza. Eu vou testar essa tese. E eu vou medir. Para eu ver se deu certo. Funcionou. Depois eu tenho outra tese e vou testando. Isso aí é método científico. Você testa, valida, põe e vê se funciona e registra. Tanto se deu errado como se deu certo. Para quê? Para você, quando for planejar de novo, olhar para o passado, para planejar, para executar no presente e planejar o futuro. Porque senão você sempre vai fazer as mesmas coisas esperando os mesmos os resultados diferentes. E vai ter os mesmos resultados e vai ser até pior. Porque você está repetindo padrões. Ah, bem, mas o agro, pô, plantar milho e soja, ano que vem vai plantar milho e soja de novo? Tá. Mas o que funcionou e o que não funcionou? O que você vai repetir, o que você vai inovar? Isso tem que estar registrado. E aí a gente tem a narrativa editorial agropecuária. Tem uma linearidade, uma conexão aos seus conteúdos? Ou são conteúdos aleatórios? Lembra? Conteúdos aleatórios geram resultados aleatórios. Então, criar uma narrativa. E eu vou explicar como é que a gente faz isso. Depois, a gente só vai trabalhar hoje, eu vou ensinar só o C. Só o C já vai mudar, porque a gente está falando de estratégia sem resultado, a gente vai mudar. Eu vou fazer outros workshops, vai ter um workshop por mês, gratuito. Você vai poder se inscrever, todo mundo aqui vai receber o link para se inscrever no próximo, e a gente vai trabalhando aí durante o ano todas as letras aqui do método campo, tá bom? Automatizar. Depois que você criou a estratégia, você vai automatizar funil, vai automatizar o WhatsApp, vai automatizar a jornada do produtor. Por quê? Colocando ferramenta, você consegue medir. Medir se o produtor ele só conheceu a empresa, depois ele foi para um outro nível, depois ele falou com alguém, e aí ele converteu. Depois é medir. Então, automatizou, mediu. O que você mede? Como que você olha as métricas? Como é que você faz isso? Depois você vai potencializar. Implementar novas estratégias e funis para gerar ainda mais interações e conversão em MQL. MQL é lead qualificado pelo marketing. E por último, você vai otimizar. Aí você vai atingir a alta performance. Que aí não é uma coisa, tenho ou não tenho resultado, não. Como eu tenho mais resultado com menos investimento. É a alta performance. Aí vem a otimização. Então, método campo, ficou claro, acho que para todo mundo. Vamos agora aprender um pouco mais como gerar o resultado no agro. Muito bem, tranquilo até aqui, gente? Todo mundo tá comigo ainda? Belezinha. Maravilha. Alguém levantou a mão? Deixa eu ver aqui. Beleza. Se alguém levantou a mão, quiser abrir para perguntar alguma coisa, fica à vontade. Então, acho que não, né? Acho que não. Beleza. Vamos lá. Vamos descobrir como gerar resultado no agro. Primeira coisa, você precisa conhecer o calendário agronômico. Ou o calendário pecuário. O calendário pecuário, se você está falando de gado de corte, a gente está falando de cria, recria e engorda. E aí, o ciclo da pastagem. Tá? Se você está falando de calendário agronômico, você tem que escolher a cultura, né? Você tem ciclos longos, ciclos médios, ciclos curtos, você vai definir as principais culturas que a tua empresa trabalha e conhecer o calendário do agro, né? Agronômico. Isso aqui, geralmente, a galera faz. Ou quem não faz, deveria estar fazendo, tá? Mas a maioria, beleza. Isso aí é base, Bemart. Se eu não conhecer isso, como é que eu vou produzir conteúdo, fazer qualquer coisa? Beleza. Segundo, conhecer os produtos. E quando eu falo conhecer produtos, não é só, isso é um advante. Ah, beleza, é um advante. Eu não sei como é que usa, é conhecer o produto. E aí, como é que aplica? Senta a bunda na cadeira, marca uma reunião com o comercial
E uma reunião assim, um período inteiro, para vocês passarem produto e por produto, conversar, entender benefício, o valor real do produto. Porque às vezes você fala, beleza, entendi. Só que às vezes você não entendeu. Uma coisa que é um erro muito comum nesses dois juntos é ir lá para o produtor e prometer: aumente a produtividade usando esse produto. Dica de especialista para vocês: nenhum produto aumenta a produtividade do produtor. É um conjunto de produtos com um conjunto de fatores que vai fazer ele ter mais produtividade. Então, toda vez que você pega um produto e promete mais produtividade com aquele produto, você está prometendo mais produtividade em quê? Porque não é produzir mais. Um produto individual não faz o produtor produzir mais. Certo? Eu tenho um acordo aqui de tentar máximo a palavra produtividade. Se usar, tem que justificar porque usou. Porque essa é a promessa mais furada do agro. Mais produtividade para sua lavoura com esse produto. Não é mais produtividade. Pode ser uma redução de perda, pode ser o produtor tem mais tempo, então ele vai ter um ganho, mas não é só a planta. E não é a planta que vai, não, ela vai absorver mais nutriente. Tá, mas se não bota fertilizante, não absorve, vai absorver o quê? Você fala de um adjuvante, você fala de um aditivo, você fala de um aminoácido, aí, entendeu? Então, gente, aí vem o terceiro e o quarto. Entender como cada canal digital funciona. Se você também não entende o canal digital, como é que você quer gerar resultado? Aí vem definir objetivos claros. Pô, às vezes você não definiu um objetivo claro para cada conteúdo, para cada post, para cada estratégia. Entender as verdadeiras dores do produtor. Ah, o produtor está sofrendo com a cigarrinha. Tá, mas qual que é a verdadeira dor dele? Porque ele vai combater a cigarrinha. Mas onde está a verdadeira dor do produtor? Não é em combater a cigarrinha, isso é muito amplo. Seja mais específico. Aumente a sua produtividade com crédito rural errado? Sim, é errado. Errado. Faça compras mais inteligentes usando crédito rural. Você tem crédito na mão, você consegue fazer compras mais inteligentes, você é um produtor que tem mais equilíbrio financeiro, você vai conseguir, entendeu? Então, assim, aumente sua produtividade com crédito rural. Como é que ele vai aumentar a produtividade com crédito? Não aumenta. Ele vai investir mais, vai produzir mais? Não faz tanto sentido. Produtividade é produzir mais com menos. Entendeu? Então é isso. Estruturar uma narrativa editorial agropecuária, produzir conteúdo relevante para o produtor e analisar as métricas. É isso que faz você gerar resultado de verdade. Vamos agora, então, trabalhar 3 desses pontos? Senão vai ficar muito longo, né? 5, 6 e 7. Entender as verdadeiras dores do produtor. Vamos começar por esse? Verdadeira dor do produtor? Como assim? Eu vou dar exemplo, claro, né? Então, vou dar exemplo na pecuária e na agricultura para não ficar ninguém chateado. No maquinário, desculpa, numa próxima, tá? Mas eu não coloquei nada de maquinário aqui, mas você vai entender o conceito. A primeira coisa que a gente, como marqueteiro, ou até o vendedor, ou até a pessoa técnica que passa as informações para a gente, ela vai dar um diagnóstico. Vou explicar esse conceito para vocês. Quando você vai no médico, o médico foi no médico, fala: médico, eu tô com uma dor na perna que dói muito. Olha, eu tô com dificuldade para andar, às vezes eu tenho que pôr a perna para cima. E olha, tô com dificuldade assim, olha, de ficar em pé por muito tempo. Beleza. Aí o médico vai examinar e fala assim: seu problema é no menisco. Aí ela: menisco? Mas o que é menisco? É menisco. Ah, tá bom. Aí você vai tomar isso, isso, isso. Ah, tá bom. Aí você vai lá e toma isso, isso, isso. No agro, o técnico está fazendo a mesma coisa. Mas não é assim que funciona. Você está dando diagnóstico.
Infestação de carrapatos, deficiência de nutrientes no solo. Isso é vender para outro técnico. Faz sentido? Você está vendendo um conteúdo. Vai fazer sentido. Vamos melhorar um pouquinho esse diagnóstico. Depois do diagnóstico, tem a dor técnica. Beleza. O que a infestação de carrapatos causa? Baixa produção de leite. A Ana não vai deixar eu mentir aqui. É isso, né? Tenho muito carrapato, vai baixar a produção de leite. Deficiência de nutrição de solo, falta de um plano de adubação. Às vezes é isso, tá? Tem várias causas, mas vamos imaginar que seja isso. Beleza, tem conteúdo que vocês produzem que chega na dor técnica. Mas ainda é técnico. Não é o que o produtor sente. E aí a gente vem para a dor operacional. O que o produtor vive. Então, quando tem infestação de carrapato, baixa a produção de leite. O que o produtor vive? Ele precisa pegar um carrapaticida. Se for um pequeno produtor, geralmente ele vai fazer a aplicação lombar. Aí vai dar um trabalhão, porque tem que passar em toda a vaca, e não sei o quê. E aí ele perde um tempo danado fazendo isso. Começa a entender o tempo de aplicação do carrapaticida é uma dor operacional. Já na deficiência de nutrição do solo, pode ser erro na aplicação, na escolha de um insumo. Então, olha só que interessante. E aí, por fim, que eu vejo, não vejo ninguém fazendo, de verdade, é a dor emocional. Cansado, sem tempo para a família e outras tarefas. Por quê? Porque ele vai ficar aplicando o carrapato. Se ele souber que tem um carrapaticida aqui no coxo, muda tudo. Mas se eu falar, olha, carrapaticida que você serve direto no coxo, é um copy bom? Ele vai ter o diagnóstico, vai ter a dor técnica, vai ter a dor operacional, só que ainda não está tendo a dor emocional. E por que as pessoas compram? Por dores emocionais. Nunca por dor operacional, nunca por dor técnica, nunca por diagnóstico. É a dor emocional. Quando que você vai no médico? Quando você não aguenta mais, você está sofrendo, aí você vai no médico, aí você toma um remédio. Quer ver? Dentista. Porque todo mundo aqui já fez isso, ó. Tenho certeza. Quem já sentiu dor de dente, não foi no dentista. Escovou melhor os dentes, passou fio dental, comprou um negócio de placa e tomou Dorflex. Se depois de uma semana com dor de dente ou 2 semanas não passou, aí foi no dentista. Fala se isso não é verdade. Então, o produtor faz a mesma coisa. Se ele não entender que ele tem uma dor clara e que isso afeta ele de maneira direta, ele não vai comprar produto. Mas são tantas variáveis no agro. É um produto de venda técnica. Gente, ele vai clicar no anúncio. Ele vai interagir com o teu conteúdo se tiver uma dor emocional. Quando ele for conversar com o técnico, aí eles vão entrar na dor técnica. Aí que eles vão discutir a tecnicidade de toda a complexidade que ele vai ter lá na fazenda. O nosso papel é só construir a ponte entre o produtor e o vendedor. E a gente pega ele pelo coração. Sempre. Sempre. Já na deficiência do solo, frustração. Mesmo investindo alto em fertilizante, o resultado não aparece. Sensação de estar desperdiçando dinheiro. Ficar para trás em relação aos vizinhos. O vizinho produziu mais. Pô, o solo é parecido com o meu. O que deu errado aqui? Obtém melhor resultado que aquele. Tá vendo? Então, é isso que vai mudar os resultados de vocês. Fez sentido, não? O que vocês acharam dessa mudança de pensamento? De não focar só no diagnóstico e dor técnica, mas se aprofundar na dor operacional, se aprofundar na dor emocional na hora de produzir criativo, na hora de produzir conteúdo e tudo mais. Fez sentido? Legal. Vamos estruturar, então, a narrativa editorial agropecuária? Beleza. A gente trabalhou individual no conteúdo. Agora vamos amplificar. A gente falou da dor real do produtor. Entendendo isso, a gente vai estruturar uma narrativa editorial. Como que você faz isso? Primeiro, você define público. Quem são os produtores? São de onde? São grandes, são pequenos? São fazendas? É misturado? Quem são?
né? Coisa básica de marketing, né, gente? Definição de persona. Dentro do comercial a gente fala de ICP e tudo mais. Argumentário de vendas. Gente, se você não tem um argumentário de vendas, o que é o produto, para que serve, o que o técnico diz, o que o produtor diz, quando ele vai lá e quer comprar o produto, como é que ele chama o produto? Às vezes você vende de uma maneira técnica, mas o produtor fala de outro jeito. Por exemplo, adjuvante. Dependendo do adjuvante, sabe como o produtor pede? Ah, eu quero um óleo vegetal aqui para minha calda. E aí você está vendendo um adjuvante. O que conecta mais? Falar o que o produtor está na boca do produtor ou falar o técnico? Entendeu? O técnico vende para técnico. Você vai atrair agrônomo no teu perfil e aí você não vai entender por que não está funcionando. Certo? E o que o produtor diz e os benefícios do produto e o que ele resolve, quais problemas ele resolve. Certo? Aí vem com um cronograma com os principais eventos e dias de campo da tua empresa. Faz esse levantamento. Faz o levantamento de campo. O que a gente participou ano passado? Quais são as oportunidades desse ano? Tem alguma coisa que eles estão pensando em fazer? Já se adianta. Ah, não é certo, mas pode ser que tenha. Você já vai estar pronto. Você já vai saber que aquilo vai acontecer. Chega de surpresa no marketing. A única surpresa que tem que ter é que a gente detonou em vendas. Que a gente detonou e melhorou. Todas as nossas metas a gente bateu. Porque o marketing sem meta não chega a lugar nenhum. Então, cronograma de eventos. Certo? 4. Calendário agropecuário. Quais culturas a gente vai trabalhar? O que está acontecendo nessa cultura em cada mês do ano? Qual produto se encaixa nessa cultura, nessa época do ano? O que se vende nessa época do ano? Se não, gente, tem gente no começo da safra da soja, na época de plantio, preparo de solo, tá usando imagem de soja já formada. Não faz sentido nenhum. Não vai conectar com a realidade do dia a dia. Você está falando de resultado agora, no começo da colheita, que o produtor não está preocupado com o resultado ainda. Ele só está preocupado com o desenvolvimento da planta. Se ele tem os nutrientes certos, se a planta vai se desenvolver, se está dentro do cronograma, se vai chover, se não vai chover para facilitar o plantio, se vai dissolver ou não o fertilizante no solo. Então pensa no que está acontecendo naquela época do ano. E, gente, é fácil. Por que é fácil? Porque é o único mercado que a gente consegue prever com mais precisão. Ah, bem, Mike, mas tem hora que chove mais, tem hora que chove menos, é o ninho, laninha, tá bom, tem. Só que é a estação do ano. Todo ano vai acontecer as mesmas coisas. E você ainda não está preparado? Preparada? Que doideira! Se acontece as mesmas coisas, você não está preparado. Gente, é por isso que eu falo que o erro é nosso. Se a gente não está preparado, é a gente que não sentou para pensar. E aí vem o preparo das temáticas em relação ao que está acontecendo. Certo? E aí, por fim, você define os posts em cima das temáticas. E a definição dos stories em cima das temáticas. E aí você tem uma linha narrativa, uma narrativa editorial. Um conteúdo conectando com o outro. Porque está acontecendo na mesma época, falando o que está acontecendo com o produtor. Ah, Martin, quer dizer que não pode postar algo fora da narrativa? Pode. Mas se você não tem a narrativa, o produtor ele não vai descobrir a sua empresa, engajar com a sua empresa e comprar da sua empresa. Ele não vai navegar na jornada de compra. Ele vai sempre ser topo de funil. Você sempre vai estar ou atraindo ele ou espantando ele, dependendo do conteúdo, se for bem ruim o conteúdo. Tá? E se o conteúdo não deu certo, é porque o conteúdo é ruim. Ponto. Não tem tráfego pago que salve conteúdo ruim. Tá? Ele só vai potencializar o quão ruim foi aquele conteúdo. Certo? E quando aquele conteúdo é ruim ou não, depende do objetivo. Ah, esse conteúdo não trouxe seguidor. Tá, mas o objetivo não era seguir, era engajar. Ah, esse conteúdo não fez isso. Ah, o objetivo era esse, não era esse. Aí é válido. Então vamos entrar dentro da produção de conteúdo? Eu estou só dando os passos aqui para vocês entenderem como que funciona cada passo, tá? Na produção de conteúdo, você pega aquele tema central, que você já sabe o que vai acontecer na vida do produtor naquele mês, porque ele está trabalhando na cultura X, que é a principal da empresa, a fonte de renda da empresa, é a cultura X e YZ. Se você tem 3 culturas,
você vai pegar uma temática que converse mais com as 3 culturas, e assim por diante. Você vai entender qual conteúdo, o único conteúdo, se ele está na etapa de atrair pessoas, de engajar pessoas, ou de transformar essa pessoa num cliente, de ele comprar um produto. Depois, você vai colocar qual é o sentimento que você quer transmitir no post. Depois, você vai entender se ele deve ser fixado naquele mês ou não. Porque às vezes você está falando de uma temática naquele mês, e quando entrar no perfil, tem que ser a primeira coisa que o produtor vê para gerar identificação. Na sequência, qual é o formato? Eu vou usar vídeo, vou usar imagem, vou usar carrossel, qual o formato que você vai usar? Depois, qual é o tipo de conteúdo? A gente, na Viticultura, coloca 10 tipos de conteúdos principais para você nunca cair na mesmice. E você saber se você está fazendo mais de um tipo ou de outro. O 7, qual é o produto relacionado a esse conteúdo? Beleza. O produto não vai ser o pilar desse conteúdo. Mas esse conteúdo se encaixa com esse produto. Então, dá para aumentar o nível de consciência do produto no meio, no fim do conteúdo, falando um pouco do produto, não ser o foco principal, mas está ali. Depois vem o dispositivo de engajamento. Qual dispositivo você vai usar para fazer com que as pessoas se sintam parte daquele conteúdo e também respondam, interajam? E por fim, o CTA, que é o Call to Action, a chamada para uma ação. O que o produtor tem que fazer com aquele conteúdo? Ele tem que comentar? Ele tem que curtir? Ele tem que seguir o perfil? Ele tem que comprar? O que ele tem que fazer? Você tem que dizer para ele o que ele tem que fazer, certo? Então, esse é o conceito do conteúdo. Perfeito? Pessoal, é isso, eu ia perguntar se tem uma pergunta. Pode falar, Daiane. Abrir o áudio e falar, perguntar. Ai, desculpa, gente, eu bati errado aqui. Ah, não tem problema, tá tudo certo. Se alguém tiver alguma pergunta, eu ia abrir para pergunta agora. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Que eu tô colocando de pau aqui. Pode falar, Ana. Bom, depois, na etapa de funil, quem vai decidir se somos nós, atrair, engajar ou converter? Exato. Qual é o objetivo do conteúdo? Aí você coloca, se o objetivo é atrair, então eu preciso de mais pessoas vendo esse conteúdo, certo? E isso alcançar pessoas que não seguem o meu perfil. Tá vendo como muda toda a lógica do que você está fazendo? Se o meu é engajar, beleza. O engajamento geralmente é com pessoas que estão seguindo você. Você quer que elas se envolvam mais com a empresa. Então, quais tipos de conteúdo eu vou fazer com que o produtor participe do conteúdo? E converter como é que eu faço que esse produtor sinta a dor e peça um orçamento com a gente? Então, cada conteúdo tem objetivos específicos. Você não pode só postar e esperar que aconteça alguma coisa. Né? Posts aleatórios, resultados aleatórios. Ficou claro? Alguém quer alguma outra pergunta? Pode ficar à vontade, tá, gente? Já estou partindo aqui para o final. Eu vou falar de anúncios ainda, mas pode fazer pergunta. É só levantar a mão. Eu vou seguir aqui enquanto vocês não levantam a mão, vocês estão tímidos demais. Produção de anúncio. E anúncio? Como é que eu faço melhores anúncios, né? Ads, para a pessoa clicar lá e tal. Bom, tem uma regra para os criativos, tá? Eu estou falando aqui mais de conteúdo. Dentro do tema central, você vai ter os anúncios que vão para um público frio, ou seja, que não conhece a empresa. Esses anúncios não precisam estar atrelados à narrativa. E tem os anúncios da narrativa. Então, atrelado àquilo que você está falando naquele mês. Então, você tem o tema central, aí você entende, esse anúncio tem qual função? Mesma coisa, etapa do funil. Qual é a persona, para quem que eu estou mandando esse anúncio? Qual o tipo de copy que eu vou usar? Então, aqui a gente também classificou os tipos de copy, aqui dentro da Viticultura. Qual é a dor técnica? Qual é a dor emocional? Qual o copy da arte? O produto e o tipo de abordagem que a gente vai usar. Se você pensar nisso na hora que você fizer o criativo, isso vai funcionar melhor. Vai parar de não ter resultado. Você vai ter criativos melhores. Então, para a gente ter resultado no agro, para ser um marketing, né, chega de não ter resultado, você vai fazer o seguinte. Você vai conhecer o calendário agronômico.
Você vai conhecer os produtos, o benefício e o valor real do produto. Você vai entender como cada canal digital funciona. Você vai definir objetivos claros. Você vai entender as verdadeiras dores do produtor rural. Você vai estruturar uma narrativa editorial agropecuária e vai produzir conteúdo relevante para o produtor. Se você fizer essas 7 coisas, eu te garantir assim 100%, seus resultados vão melhorar muito. Você vai começar a ter resultado. Você vai começar a conseguir provar resultado para todo mundo. E é lógico, porque você vai ter dados e métricas para você mostrar isso. Certo? E é claro, você quer um passo a passo? Você quer ajuda? Pô, você falou muito bonito, muito legal, mas e aí, como é que eu faço cada um desses itens aí? Bom, eu posso dizer que vocês têm 2 opções. Você tem a opção número 1, se você for empresa. Pô, você não precisa sofrer sozinho. Você pode contratar a nossa agência. E para quem é empresa que está aqui com a gente hoje, você pode fazer um diagnóstico gratuito. Você vai receber o e-mail, o WhatsApp com isso, mas eu vou deixar o link aqui do diagnóstico, se você quiser se cadastrar, para você fazer um diagnóstico com o nosso time. O nosso time vai mostrar onde que você precisa melhorar, onde que os seus concorrentes estão melhores que você, com análise até de 3 concorrentes, tá? Deixa eu pegar aqui, então, o diagnóstico. Deixa eu pegar aqui o link e já mandar para vocês. E mandar aqui. Então, quem aí tem uma empresa ou trabalha numa empresa, esse aqui é para você. E a outra opção, pô, Bemarte, não, dane-se a empresa. Eu quero melhorar como profissional. Então, você precisa do Agromestres Digitais. Lá eu tenho treinamento com as aulas gravadas, mais os encontros de mentoria a cada 15 dias. São encontros de 2h30, profundo. Você traz seu problema, eu ajudo você a fazer, pego na mãozinha, mostro como é que faz. Eu só não faço por você, mas eu faço com você. Então, pô, preciso desenvolver o calendário agropecuário aqui? Aí você vai lá no Agromestres Digitais. Vou deixar aqui também, leadcultura.com.br. Aí tem aqui o link direto do Agromestres Digitais, mas você pode ir lá no Lead Cultura. Certo? E aí você pode ou contratar a nossa agência, ou, né, a nossa mentoria. A Ana, a Fernanda estão aí na nossa mentoria também, né? A gente tem uma planilha, tá? Que eu mostro passo a passo como você formata a narrativa editorial, e essa planilha é o que garante a gente não ter alteração constante. A Thaís viu isso claramente. Primeiro, se aprova aquela planilha. Aprovou? Aí é só ir. Só aí que vai dar certo. Que aí não tem mais para a esquerda, mais para a direita. Toda alteração você trava no processo. Você fala, beleza, vai alterar. Mas olha, isso aqui está de acordo com isso. Por quê? Porque às vezes a diretoria não sabe que você sabe qual é o momento do produtor rural. Quando você antecipa isso, a diretoria para de ficar em cima de você, porque ela sabe que você sabe. Então, isso melhora muito a dinâmica de aprovação de conteúdo, de peça, de campanha, de etc. Então, isso melhora muito. E também nos resultados. Você consegue ter uma lógica melhor nos resultados. Fora as outras dicas que a gente vai dando lá dentro da Lead Cultura, na mentoria e tudo mais. Mostra como fazer análise de anúncio, mostra como fazer um monte de coisa. Então, né, é basicamente isso. E ainda esse ano, na mentoria, a gente vai começar a fazer a parte de automação. Então, vamos ensinar a pegar na mãozinha e mostrar os principais funis de conversão dentro do agro e como que a gente aplica isso em ferramenta. Tá? Então, mostrar isso para vocês, bem legal. Pô, Cauã, obrigado. A minha aula, vou aplicar bastante nos meus processos. Perfeito. Muito bem, galera. E fico aqui para dúvidas, né? Se tiver alguma dúvida e tudo mais, conta comigo. Tá aí os links para vocês cadastrarem, fazerem o diagnóstico e tudo mais. Contem comigo. Estou aqui para tirar dúvida mais um tempinho, se vocês quiserem. Fiquem à vontade. Só abrir o áudio e vídeo e eu estou aqui para vocês. Só vem para a Lead Cultura, né? Oi? Só vem para o Agromestres Digitais. Vem que é top, gente. Ó, vou falar para vocês, não tem coisa igual no mercado. Eu entrego tudo que a gente faz na agência.
Dilma, fale um pouco mais do calendário agronômico. Bom, o que você tem que definir, Dilma? Você tem que definir as culturas primeiro. Quais são as principais culturas que os produtos da sua empresa atendem? Olha, atende essa e essas culturas principais. A maior parte da receita vem dessas culturas. Aí o que você vai fazer? Você vai olhar nas regiões que vocês vão trabalhar. Pô, bem, Marcos, vou trabalhar Brasil todo, beleza. Então você vai ver, Brasil todo, o que acontece em cada cultura no Brasil? A região, começa a plantar soja em tal lugar, nessa época, essa época o produtor está pensando nisso, essa época o produtor está fazendo aquilo, e aí você vai vendo, mês a mês, janeiro o que ele faz, fevereiro o que ele faz, março o que ele faz, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, até chegar em janeiro de novo. Então, cada mês, dentro do ciclo da cultura do produtor, o que ele faz cada mês? O que ele está preocupado cada mês? Quando você pensa isso, você consegue construir a narrativa, porque você sabe o que o produtor está vivendo. Então, se você não domina isso ainda, você precisa estudar bastante isso, porque é isso que vai dar vida para o teu conteúdo. Isso que vai gerar identificação com o produtor, e não vai ficar aqueles posts mais meio aleatório, dia daquilo outro, e ninguém se importa, a real é essa, né? Entendeu? A real é essa, gente. Se você não faz uma ação do dia do produtor, o que é a ação? Pô, a gente vai colher depoimento, contar a história dos produtores, vai fazer não sei o que lá. Não adianta, gente. É post que, os 40 minutos que você gastou fazendo aquele post que vai servir para nada. É o maior trabalho jogado fora. Bem, Martin, na agência você faz? Se o cliente faz exigência disso, a gente faz. Mas a gente avisa ele que não serve para nada. A gente vai fazer só porque ele pediu. E isso vai ocupar um post que poderia ser muito mais relevante para ele. Legal. Que bom que ficou explicado. Mais alguma dúvida, gente? Fica à vontade, viu? Vão lá depois no leadcultura.com.br, conheça o ecossistema, a gente tem podcast, lives 7h30 da manhã, toda quarta e sexta, tá? Que a gente faz e produz um conteúdo legal. Tem podcast no Spotify também, só procurar por agromarketing digital, você vai procurar lá, você vai achar. Ou marketing digital e agronegócio também, você consegue encontrar. Tá? Tem o canal do YouTube da Lead Cultura, com todos os nossos bate-papos, bate-papo com várias pessoas. É mesmo, né, Thaís? Os clientes nem pedem mais posts de data comemorativa. Tá vendo como é uma questão de treinar o cliente ou treinar a empresa, a diretoria? É muito uma questão de método. Quando você tem um método, muda tudo, gente. De verdade, não é demagogia, não é falando bem na metodologia, não. A gente já sofreu muito com alteração, muito, muito, muito. Quando a gente para e explica o método, muda completamente. Muda completamente. Muito bem. Mais alguma observação? Mais alguma coisa? Se não, então, até o próximo workshop, contem comigo, peçam lá o seu diagnóstico gratuito, não paga nada, gente, vai ter um diagnóstico top lá, só pedir, só clicar lá no link e ser feliz. O Lincoln vai montar o diagnóstico para vocês, ele está até aqui com a gente, aqui, né, ouvindo e tudo mais, e aí, tirem um bom proveito, certo? Bom, vou ficando por aqui então. Obrigado, pessoal, por ter vindo, por terem ficado. E até a próxima. Depois eu mando a gravação e os slides para vocês em PDF por e-mail. Fechou? Obrigada, Ben. Um abraço, falou, boa noite, bom descanso. Tchau, gente. Valeu. Tchau, gente. Fui. Tchau.